Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de distorções harmônicas. Quantos por cento eu posso ter de distorção de tensão? Quantos por cento que eu posso ter de distorção de corrente? E aí, vocês sabem? Será que eu tenho controle da corrente? Ou da tensão? Ou só de um? Ou dos dois? O que as normas falam? Tá? Eu sei que esse conteúdo está mais voltado para a disciplina de qualidade de energia, e vocês vão ver isso com muito mais detalhe lá, mas como nós vamos fazer medição e o sistema ele é não linear, o que a norma fala em relação à medição? Quais são os valores máximos que eu posso estar medindo a fim de medição, tá? Não vou analisar aqui todo o protocolo, o processo da medição, porque isso aí é da disciplina de qualidade de energia. E eu vou fazer aqui uma apresentação meio que superficial, sem dar muito detalhe, para que vocês possam entender então aonde que a gente está chegando, aonde que a gente está em relação aí a nossos cálculos de potência, de distorção, para que a gente possa então não só como medir e fazer as medições, como também interpretar os resultados e comparar com a norma, tá? Quando eu falo então dos indicadores de distorções harmônicas, quais são as regulamentações aplicáveis aos fenômenos de distorções harmônicas? Então, no Brasil, a gente tem a ANEEL, que traz aí os procedimentos de distribuição, que é o PRODIST, que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, que tem aí vários números, né? E dentre eles tem o PRODIST módulo 8, que traz a qualidade de energia elétrica. No módulo 8, ele estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica, abordando aí a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado e também a qualidade do tratamento das reclamações. Quando você faz uma reclamação em relação à qualidade da sua atenção na sua casa, é o módulo 8 que vai trazer as regulamentações para as concessionárias seguirem, ok? Para a questão da qualidade do produto, porque quando a gente compra um produto da concessionária, eu estou comprando o quê? Estou comprando a tensão, certo? Quem puxa a corrente é minha carga. A concessionária não tem como saber qual corrente que ela está vendendo. Ela te vende tensão, ela tem que te entregar um produto adequado. O que é uma tensão adequada? É uma tensão de 127 volts RMS ou 180 de pico, fase neutro, 220 fase-fase, 311 né, de pico, fase-fase, 60 Hz, senoidal pura. Teoricamente, a gente gostaria de receber isso em casa, ok? Mas aí, o que então o PRODIST faz em relação à qualidade do produto? Então, o módulo 8, quando se trata da qualidade do produto, o que ele traz para a gente? Então, esse módulo ele define para a gente as terminologias e os indicadores. Ele caracteriza os fenômenos, tá? Em relação à qualidade de energia. Ele estabelece os limites ou valores de referência para cada um. Quando eu estou falando isso, estou falando de distorção harmônica, variação de tensão de curta duração, fator de potência, tá? Tudo que está relacionado à qualidade de energia. Ele traz também a metodologia de medição, as gestões das reclamações relativas à conformidade de tensão em regime permanente e as perturbações na forma de onda de tensão, e os estudos específicos de qualidade de energia elétrica para fins de acesso ao sistema de distribuição. Então, quando eu vou acessar colocar um novo sistema, também é feito aí um estudo de qualidade em relação à carga, para ver se o sistema suporta a entrada dessa nova carga. Tá? Então, tudo isso aí fica vinculado ao PRODIST módulo 8. Temos também o ONS, que traz aí os procedimentos de rede no submódulo 2.8. O que o ONS e o que o submódulo traz para a gente? Bom, esse submódulo ele apresenta os indicadores de desempenho da rede básica relacionados à qualidade de energia elétrica e também os valores limites de referência no aspecto tanto global ou sistêmico, tá? Como individual ou também por agentes. Enquanto o módulo 8 do PRODIST está relacionado ao sistema de distribuição, já o submódulo 2.8 da ONS ele está relacionado aí ao sistema de transmissão e de geração. Bom, quanto ao cenário internacional, a gente tem aí a IEC, tem a AEN e tem a I3E. Quem que é a IEC? A IEC é a Comissão Eletrotécnica Internacional, traduzindo aí diretamente para o português, tá? A AEN, elas são as normas europeias. E a I3E é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, traduzindo também aí para o nosso português.
Bom, quanto à a IEC ela tem então a 61.003-6, que traz aí as compatibilidades eletromagnéticas, dividida aí em parte 3.6, né, que ele chamou de limites, que são as avaliações do limite de emissão para a conexão de instalações distorcedoras a sistema de energia de média tensão, alta tensão e extra alta tensão, fazendo a tradução aí para o português, tá? A EM, que são as normas europeias, tem a 50.160. O que essa norma traz? A 50.160, ela traz as características da tensão de eletricidade fornecida por sistemas públicos de distribuição. Já a I3E 519, ela traz as práticas e requisitos recomendados pelo I3E para controle de harmônicos em sistemas elétricos de potência, ok? Então, basicamente, eu tenho aí as normas, né, internacionais, eu tenho as normas nacionais, e como as normas internacionais já são bem consolidadas e surgiram primeiro que as nossas normas, as normas nacionais, elas teve aí um princípio, um início, né, voltado para a condição da internacional, e aos poucos elas foram se adaptando para condições reais nossas do Brasil. Tá? Mas de início, enquanto a gente não tinha as normas nacionais, era adotado então as normas internacionais como referência para a questão de análise aí de qualidade de energia elétrica. Bom, e o que o PRODIST traz de definição então em relação a distorções harmônicas, já que no PRODIST módulo 8 eu tenho várias situações de qualidade de energia. Mas como o foco aqui é a distorção harmônica, qual que é a definição para a distorção harmônica no PRODIST? Ele fala então o seguinte: as distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações nas formas de onda das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental. A gente já viu isso já em aulas anteriores, né, nas duas aulas anteriores, estamos falando de distorção harmônica, né, desde lá então, e vocês já entenderam então o que representa essa distorção harmônica. Mas então, o PRODIST ele traz aí as terminologias que vão ser adotadas ao longo da sua resolução. Então a tabela ela sintetiza as terminologias aplicáveis aos cálculos de distorções harmônicas. E o que ele traz para a gente aqui então? Ó, ele traz aqui o DITH. O que seria isso? Distorção harmônica individual de tensão de ordem H. Então se eu quero saber qual que é a distorção harmônica da quinta ordem, só, da terceira ordem, tá? Então eu vou usar essa terminologia. Distorção harmônica total de tensão, é DTT, tá? Se a gente for analisar aí as normas europeias, elas falam muito em DHT. E o pessoal usa muito DHT aí em documentos, mas a gente já tem a nossa norma nacional, que é o PRODIST, então a gente vai usar o DTD, que é a distorção total de tensão. Aqui seria distorção harmônica total, tá? E aí no Brasil, então, ficou como DTT, distorção total de tensão, DTI, distorção total de corrente. Como a norma traz sobre relação à qualidade do produto e o produto é tensão, então ela vai trazer tudo relacionado à tensão. Ela não vai trazer nada relacionado à corrente, então vocês não esperam ver dentro da norma as equações de corrente. Mas tudo que se aplica para tensão, você pode aplicar então para corrente, tá? Temos também aqui a distorção harmônica total de tensão para componentes pares não múltiplas de 3. Então, isso já é terminologia nova, tá? Mais recente. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, não existia essa terminologia. Então, o DTTP são as distorções harmônicas totais para as componentes pares e não múltiplas de 3. E aí, são as ímpares, né? Distorções totais para as componentes ímpares e também não múltiplas de 3. Por que eu não coloquei a terceira aqui? Porque existe uma só para as terceiras e múltiplas de 3. Então, o DTT3 é incorrespondente, então, às distorções harmônicas das terceiras e múltiplas de 3. O VH quer dizer tensão harmônica de ordem H. O H quer dizer ordem harmônica. O H máximo e H mínimo, ordem máxima e ordem mínima, tá? Que aí pode ser que ele defina qual que é a ordem máxima que vai pegar na sua amostragem, né? Tensão fundamental medida, o V1, né, que é a primeira ordem, 60 Hz. E aí ele traz o DTT 95, P95, I95 e o terceiro 95. O que seria isso? É o valor do indicador DTT, no caso aqui a distorção total de tensão, percentual, que foi superado em apenas 5% das 1.008 leituras válidas. O que isso quer dizer, professor? Ele aplicou o percentil 95.
E por que dos 1008 leituras válidas? Porque no PRODIST ele define o seguinte: se você fazer alguma reclamação em relação à qualidade de energia, a concessionária tem que deixar um medidor medindo no ponto de reclamação, né, na unidade consumidora, durante uma semana. E a medição é feita de 10 em 10 minutos. Então, 7 dias, de 10 em 10 minutos, eu vou ter 1008 amostras válidas. Só que pode acontecer de ter uma interrupção, né, alguma oscilação na energia, que essa amostra tem que ser desconsiderada. Então, geralmente a concessionária deixa uns 2 dias a mais esse medidor, para garantir que ele vai ter 1008 amostras válidas, porque ele vai excluir aquelas medições em função de alguma interrupção, algum problema que teve, e substituir por amostras válidas, tá? Então precisa ter as 1008 amostras válidas. Dentro dessas 1008 amostras, então ele aplica aí o percentil 95, excluindo ali aqueles valores que por algum motivo saiu fora do padrão, né, num transitório, algum chaveamento, alguma coisa aconteceu e deu uma distorção acima do esperado, então faz aí o percentil 95 para poder organizar esses dados e manter ali um padrão na medição. Então o PRODIST módulo 8, ele traz aqui o equacionamento para a gente calcular a distorção total de tensão, que é quem? É a somatória, é a raiz quadrada, na realidade, né, da somatória de todas as ordens harmônicas partindo da segunda ordem, tá? Porque a primeira ordem não entra aqui, e quando eu fizer essa equação, eu vou dividir pela fundamental, que é a primeira ordem. Então, eu vou fazer a somatória de todas as ordens ao quadrado, como se fosse o valor RMS, lembra da aula passada? Só que eu não entro com a fundamental. A fundamental vai entrar dividindo, então, esse valor multiplicado por 100, e eu tenho um valor percentual. Já a distorção total de tensão para as ordens pares não múltiplas de 3, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter novamente a somatória das ordens pares partindo da segunda, a fundamental também não entra, é a mesma forma, só que aí eu tenho que considerar agora só as pares e não pode entrar as múltiplas de 3, tá? Tipo a número 6, que é um número par, mas ela é múltipla de 3, então ela não entra aqui nessa equação. E aqui eu tenho as ímpares. Então eu vou pegar todas as ordens harmônicas partindo de 5, por quê? Porque a 3 é múltipla de 3 e é 3, ok? Então eu começo a partir de 5, faz a somatória de todas as ordens que está presente naquele sinal e divido pela fundamental, então eu tenho a distorção total de tensão de ordem ímpar não múltipla de 3. E eu tenho também agora a de terceira e múltipla de 3, então eu vou pegar aqui a somatória de todas as ordens harmônicas partindo de 3, tá? Na realidade são as múltiplas de 3, se tiver no meu sistema, então os sinais que eu encontrar no sistema, faço todo mundo ao quadrado, somatório todo mundo, raiz quadrada, divido pela fundamental, vezes 100, eu vou ter então aí o valor percentual da distorção harmônica. Antigamente a gente só tinha aí um valor de distorção harmônica total, de tensão e um de corrente, o PRODIST então trazia aí só uma distorção harmônica total e as harmônicas individual. E ao longo desse tempo, né, a experiência, as concessionárias participando aí a readequação dessas normas, foram então refinando essas equações, foram chegando aí às situações reais da prática, o que se encontra, né, em atividade hoje. Então saímos aí de uma distorção total para encontrar aí umas variáveis de distorção total, uma distorção total só com as pares, distorção total só com as ímpares, não contando com as terceiras e múltipla de 3, né? E uma distorção total só com a terceira e múltipla de 3. Mais detalhes sobre isso, vocês vão ver lá na disciplina de qualidade. O que me importa é como que é feito o processo de medição, e com esse equacionamento agora eu consigo implementar isso dentro do meu medidor, ou se o meu medidor já trazer isso para mim, eu sei que ele está fazendo esse equacionamento para poder me fornecer então os valores de distorção total, né, de tensão, ou das pares, ou das ímpares, ou de terceiras e múltiplas de 3, tá ok? Bom, em relação aos limites de distorção total, então o que acontece? Se o nível de tensão for menor que 1000 volts, 1 kV, eu tenho a distorção total aqui, ó, o meu limite máximo é 10% de distorção em relação aqui ao percentil 95. Se eu pegar só as pares, sem a terceira e múltipla de 3, a minha distorção harmônica total seria 2,5%. Se eu pegar só as ímpares, que é o mais comum, né, isso acontece quando tem simetria da forma de onda, vocês já viram isso na aula,
e eu tenho aí uma distorção ali máxima de 7,5% de acordo com o Prodist. E se eu pegar só terceiras e múltiplas de 3, eu vou ter aí uma distorção máxima permitida de 6,5. Se você observar, quanto maior o nível de tensão, aqui está entre 69 e 1 kV e aqui entre 69 e 230 kV. A distorção harmônica permitida vai diminuindo o valor. Quanto maior o nível de tensão, para você distorcer ele, maior vai ser essa consequência no lado de baixo, quando você for reduzir para uma tensão de nível médio, né, ou baixa tensão. Então, se você tem uma distorção alta, no nível de alta tensão, ou média tensão, isso vai ser prejudicial na hora de transformar isso numa tensão de baixa. Então, é mais rigoroso, né, as distorções harmônicas lá do lado de alta tensão, precisa ser um pouco melhor, né, essa distorção, para não prejudicar o meu lado de baixa tensão. Só para a gente trazer aqui em relação à distorção individual, se eu quiser saber a distorção individual de tensão da ordem H, sei lá, terceira ordem, eu vou pegar a tensão medida de terceira ordem e dividir pela fundamental vezes 100. Eu sempre vou comparar em função da fundamental. A mesma coisa para a corrente, tá? Eu vou pegar a corrente da ordem que eu quero saber, o percentual, divido pela fundamental vezes 100. Eu tenho ali quantos por cento de distorção harmônica eu tenho para aquela ordem de tensão ou de corrente comparado com a minha fundamental, tá bom? Aqui é só para mostrar para vocês que a fórmula da distorção harmônica total de corrente, ela é equivalente à distorção total de tensão. Como o Prodist ele não traz isso lá, às vezes você fica na dúvida, mas não apresentou a corrente, né, professor? Lá não tem. Não tem, porque o Prodist ele traz a qualidade do produto. E o produto é o quê? Tensão. Ele não vai trazer corrente. Mas se você precisar calcular a distorção harmônica de corrente, é o mesmo equacionamento da distorção harmônica de tensão. Só substituir o que quer ver por I, você tem aí então a distorção harmônica de corrente. Quanto aos valores eficazes, que a gente já viu aí na aula anterior, eu só gostaria de trazer mais uma equação que eu não coloquei lá na aula passada, mas apresentou aqui, eu optei por deixar para mostrar para vocês. Né? Que seria o valor eficaz ou o valor eficaz verdadeiro? Né? A gente viu lá que é a fundamental ao quadrado mais a somatória de todas as ordens harmônicas ao quadrado. Então eu tenho aqui meu true RMS. A corrente é a mesma forma. A fundamental, corrente fundamental ao quadrado mais a somatória de todas as ordens harmônicas de corrente ao quadrado. Outra forma de eu ter aí o valor, né, de true RMS seria o quê? Eu pegar a fundamental e multiplicar pela raiz de 1 mais a distorção total de tensão ao quadrado. Então, se eu tiver a distorção harmônica total e eu tenho a fundamental, eu consigo aí chegar aí num valor aproximado aí da minha tensão true RMS. A mesma coisa acontece com a corrente. Então, eu trouxe esse equacionamento para vocês conhecerem, né, que eu consigo calcular então o meu valor true RMS se eu já tenho aí a medição da distorção harmônica total. Basta eu fazer então a fundamental vezes a raiz quadrada de 1 mais a distorção harmônica ao quadrado. O que o Prodist traz em relação à metodologia de medição? Ele fala o seguinte, ó, os sinais a serem monitorados devem utilizar sistema de medição cujas informações coletadas possam ser processadas por meio de recursos computacionais. Eu sei que eu estou falando de uma questão de qualidade de energia e que provavelmente vai envolver aí caso você faça alguma reclamação, né? Mas vocês já estão vendo aí que a tendência é que todas as minhas medições armazenem essas informações. Então eu só consigo fazer isso com medidores digitais. Vocês podem verificar que a quantidade de medidor analógico que vai medir aí a energia elétrica já é bem reduzido, né? Já estamos substituindo quase 100% desses medidores, substituindo por medidores digitais, né, registrador digitais. Agora, se eu quero armazenar os dados, né, de qualidade de energia, esses medidores têm que fornecer esses meus dados de forma que eu possa manipular esses dados no software. Por que manipular? Porque ele vai medir tensão e medir corrente, certo? O software do medidor ele já pode trazer para você ali as potências, as distorções harmônicas, mas a ANEEL quer garantir que ela também possa colocar esses dados de tensão e corrente medido e conseguir aí processar esses dados e verificar também esses dados. Então a gente está migrando automaticamente para os medidores digitais.
Por isso que nas aulas, quando eu falar de medidor de energia, eu vou mostrar para vocês o conceito da medição de energia, como surgiu no analógico, mas vocês têm que entender que hoje está passando praticamente tudo para digital, tá? E os medidores já estão vindo com memória de massa, registrando esses dados, que depois, futuramente, a ANEEL vai usar isso como para fazer a aferição de qualidade de energia. Ela vai solicitar da concessionária que a concessionária forneça para ela as tensões medidas em alguns pontos aleatórios que ela sortear para poder verificar qual que é a qualidade do serviço prestado por aquela concessionária. E para acontecer isso, eu preciso que os meus medidores de energia sejam registradores. Se não tiver isso, ela vai ter que instalar lá um medidor, deixar um medidor monitorando aquele ponto e avisar o consumidor, ó, de acordo com a ANEEL, né, ela solicitou a medição nesse ponto e esse registrador vai ficar aqui monitorando esse ponto de medição. Caso o medidor daquela unidade consumidora já seja um medidor registrador, a ANEEL ela dá prioridade para que use então esses dados e não que coloque outro medidor lá, tá? Então tudo isso aí está dentro da norma do PRODIST, mas não é o nosso foco aqui, o porquê disso, tá? Deixa isso aí lá em relação à qualidade de energia. Bom, para os sistemas elétricos trifásicos, as medições de distorções harmônicas devem ser feitas através das tensões fase neutro para um sistema estrela-aterrado e fase-fase para as demais configurações, que seria delta, delta aberta e assim por diante, tá? Então ela traz aí como você deve fazer a medição, quais tensões você deve estar utilizando também para chegar aí nos indicadores de distorções harmônicas. Em relação às instrumentação e metodologia de medição, o que o PRODIST fala? Bom, ele fala o seguinte, ó, os instrumentos de medição devem atender aos requisitos mínimos da seção 5.2 do módulo 5 do PRODIST. Lembra que o do módulo 5 do PRODIST fala sobre só medições de energia? Então, ele já aqui na parte de qualidade de energia, quando ele fala da harmônica, ele não só da harmônica, né, como toda a parte de qualidade de energia, ele fala que tem que atender pelo menos aí as condições dos tópicos 5.2. Fica a curiosidade para vocês ir lá, abrir o módulo 5 e dar uma olhada no tópico 5.2. Ó, a partir de 2021, os instrumentos de medição para as medições amostrais de tensão em regime permanente deverão atender aos seguintes requisitos. Então é coisa nova, ó, a partir de 2021. Para unidades consumidoras do sistema de baixa tensão, obriga-se a utilização de sistema de medição com funcionalidades adicionais de que tratam o item 3.3.2 da seção 5.1 do módulo 5, os quais devem calcular os indicadores DRP e DRC internamente e disponibilizá-los ao consumidor por meio do mostrador existente no próprio medidor ou em um dispositivo localizado internamente na unidade consumidora. Olha a novidade. A partir do ano 2021, então, o medidor vai ter que mostrar aí os parâmetros de DRP e DRC e está mostrando isso para o consumidor. Seja ele no medidor, então os medidores novos agora vão ter que calcular DRP e DRC e está mostrando isso aí para o consumidor, ou no próprio medidor ou algum módulo internamente instalado dentro da casa do consumidor para ele poder acessar esses dados. Ah, professor, mas o que é o DRP e o DRP? O DRP ele é o índice de duração relativa da transgressão para a tensão precária e o DRC para a tensão crítica. Então ele vai medir aí por quanto tempo, né, e quantas vezes essa tensão ficou fora da tensão adequada. Vocês sabem que lá no PRODIST ele traz lá a tensão adequada, precária e crítica, tanto para tensão superior nominal quanto inferior nominal. Existe uma faixa, então, que ela é considerada como adequada. Se estiver dentro daquela faixa, tudo bem, tudo ok. Se ela passar dessas faixas, ela já entra na região precária e depois para a região crítica. Então, existe uma equação ali para calcular o DRP e DRC. O que seria ali o nosso DRP? Vou anotar aqui, ó. O DRP, ele vai ser igual aqui, ó, o NLP dividido por 1008 vezes 100, tá? Aonde o meu, vezes 100, né? Vezes 1000 não, vezes 100. Aonde o meu NLP é o número de leituras na faixa precária. Então, vai verificar quantas leituras dentro dessas 1008 foram feitas dentro da faixa precária e tem também a numeração de quantas medições houve na região crítica, né? Então, vai ser o NLC
e você tira aí um indicador percentual de DRP e DRC. Aí, quanto que é o máximo, quanto que é o mínimo permitido, vocês vão verificar isso aí lá na disciplina de qualidade de energia, tá? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu apagar a equação. No item B, ele fala assim, ó, para unidades consumidoras do sistema de média tensão, devem ser utilizados sistemas de medição capazes de efetuar medições de tensão em regime permanente, em conformidade com as disposições dessa seção e do módulo 5. Então, dei uma verificada lá no módulo 5 para vocês ficarem por dentro aí do que fala em relação ao sistema de distribuição de média tensão, tá? Basicamente, eu vou ter que fazer as leituras, principalmente quando eu tenho que medir aí fator de potência, né? Então, eu vou ter que registrar esses dados e aí eu vou precisar de medidores, então, eletrônicos. O que mais que fala em relação à metodologia de medição? Ó, o conjunto de leituras para gerar os indicadores da qualidade do produto de regime permanente, distorções harmônicas, flutuação de tensão, desequilíbrio de tensão, deve compreender os registros de 1.008 amostras, né? 1.008 leituras válidas obtidas em intervalos consecutivos, que é período de agregação aí de 10 minutos, né? Cada leitura, salvo as que eventualmente sejam expurgadas conforme item 9.1.6.1, que aí ele define quando você deve excluir aí alguns valores. No intuito de se obter 1.008 amostras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados sempre consecutivamente. Então eu preciso continuar lendo aí pelo menos um período a mais. Caso eu tenha aí que eliminar algumas amostras de tensão, eu já tenho então como adicionar essas amostras a mais e pegar 1.008 amostras válidas para poder fazer aí a análise de qualidade de energia, no que se fala de distorções harmônicas, flutuação de tensão, desequilíbrio de tensão. Para encerrar essa parte então, ó, os dados deverão estar disponibilizados em meio magnético ou óptico por período mínimo de 5 anos, para fins de fiscalização da ANEEL e consulta dos consumidores. Então, assim, eu trago esse conteúdo mais no sentido de mostrar para vocês que a gente está migrando automaticamente para tudo digital em relação à medição. Eu vou precisar mostrar para vocês a medição de energia no modo analógico, nós vamos ter que começar pelo modo analógico, igual a gente fez com os medidores aí de corrente, tensão, potência, né? E aí, entender que quando eu passar para o digital, é basicamente aquilo que vocês fizeram no laboratório de medidas. Vocês vão implementar lá uma medição, um medidor dentro da Modus. Você fez a amostragem, fez a integração dos dados. Então, basicamente, é você pegar um sinal de tensão e de corrente e fazer todo o modelo matemático dentro do seu software, né, dentro do seu medidor, e ele processar tudo isso e no final do mês te dar um relatório, tá? Então, eu vou mostrar o princípio de funcionamento do analógico, mas automaticamente vocês já façam a ligação do digital voltado para nossas aulas iniciais de laboratório, lá de medidas elétricas, quando vocês implementaram o medidor. É claro que lá a gente não implementou medição de consumo, mas se eu tenho a medição de tensão e tenho medição de corrente, bastava implementar então a medição de consumo do meu medidor. É claro que o ATP não foi feito para isso, né, para medir coisas de tempos, né, de horas. A simulação de ATP ela é curta, coisas de segundo. Então ficaria inviável aí a gente fazer a implementação de consumo, já que as simulações do ATP são simulações de a curto prazo. Bom, a gente já começou esse exercício na aula passada e aí a gente já fez a parte inicial que é obter o valor RMS por fase no neutro. Lembra? Foi dada aí uma medição de corrente na fase A, fase B e fase C, onde foi dado aí o valor da amplitude, valor de pico da primeira ordem, da terceira ordem, da quarta ordem, da quinta ordem, da sétima e da nona. Isso aqui não é PU, isso aqui é ampere, tá? Em pico. Aqui está errado nessa tabelinha, com o material que era do Paulo, ok? Eu vou corrigir aqui, certo? É dado em valor de ampere, não é dado em valor em PU. Foi medição mesmo aqui, ó, ampere, aqui está o valor de pico, né? E aí, quando foi feita a decomposição de Fourier, achou aí a amplitude da primeira ordem, da terceira ordem, da quarta, da quinta, da sétima e da nona, que quando eu juntar tudo isso, eu volto a ter esse sinal com esse valor aqui de 3,5 mais ou menos de valor de pico, tá? Bom, o valor RMS, então, a gente já fez aula passada, mas eu vou passar ele aqui, tá? Achou o valor RMS na fase A, na fase B e na fase C, com um valor aí mais ou menos de 1,6, 1,6, 1,64, 1,62, 1,62, 1,64, para falar direito, né? E aí foi feito também o cálculo para o neutro, onde o neutro, o que é? É a soma
de todas as outras fases, já que todo mundo se encontra ali no neutro, é um nó. Então, se eu somar todo mundo, eu tenho qual que é a corrente que está indo para o neutro. Se for equilibrada, a corrente do neutro é igual a zero. Então, foi feito aí para a primeira ordem, foi feito para a terceira ordem e para as demais ordens. Então, achou aí na primeira ordem uma corrente bem pequena, né, de ordem H indo para o neutro. Terceira ordem e nona ordem foram as mais significativas, já que elas são de sequência zero, automaticamente elas já iriam para o neutro. E as demais também aí encontrou valores de corrente no para o neutro devido ao quê? Ao desequilíbrio. Bom, com todos esses dados, então, fez aí o valor RMS da corrente no neutro, pegou toda a ordem ao quadrado, somou todo mundo, multiplicou por meio, tirou raiz quadrada e achou uma corrente aí de 2,71 maior que a corrente de fase, que é 1,62 e 1,64. Encontrado, então, os valores RMS, vamos encontrar agora quem? Então, vamos achar agora aqui a distorção harmônica individual de corrente. O que é? É o valor da amplitude da minha ordem dividido pela minha fundamental. Quem é minha fundamental? 1,84. Então, se eu quero achar de terceira ordem, eu vou pegar aqui 1,26 dividido por 1,84 vezes 100. Eu tenho aqui que a minha terceira ordem tem só ela 68,5% de distorção na fase A, 67 na fase B e 68,8 na fase C. Fazendo para as demais, aí eu vou achar 4,3 na quarta harmônica para a fase A, 1,6 na fase B e 0,5 na fase C. A quinta ordem, 26%, 24, 25. A sétima ordem, 7, 6 e 5. E a nona ordem, eu tenho 9, 10 e 12. Vocês viram que a ordem par foi a única que deu um valor pequeno, né, comparado com as outras. É o mais comum a gente ter ordem ímpar, tá? A gente já viu isso nos sinais lá da aula anterior, onde eu mostrei algumas cargas, e geralmente lá os sinais tinham as ordens ímpares, é o mais comum. A par, geralmente, ela tem um sinal pequeno, a não ser que a forma de onda seja irregular, como a gente viu também. Só voltando aqui na tabela, então juntou aqui, né, a distorção harmônica de primeira ordem, fase A, fase B e fase C. A primeira ordem ela é considerada 100%, aí vem a terceira, a quarta, a quinta, a sétima e a nona, então eu tenho todos os valores. Se eu tenho agora a distorção individual, eu consigo calcular o quê? O meu valor de distorção total. O que eu vou fazer para me calcular a distorção total com base na equação que eu mostrei para vocês do Prodigy agora há pouco? Eu vou pegar todas as ordens, sem considerar a fundamental, né? Então, eu vou pegar a terceira ao quadrado, mais a quarta ao quadrado, mais a quinta ao quadrado, mais a sétima ao quadrado, mais a nona ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso, divido pela fundamental, eu vou achar aí que a distorção total de corrente na fase A é 74,5%. E se eu olhar as outras fases, eu vou ter 72,4% e eu vou ter 74,9%. Se você comparar com a tabela anterior, ó, só de terceira harmônica a gente teve aqui 68,5%, de quinta 26%, então não é simplesmente somar essas distorções, né? Senão a gente já teria passado aqui das 74%, certo? Então fazendo aí a nossa equação, que a gente viu lá no Prodigy, a gente acha então aí que esse sinal tem uma distorção aí em torno de 74%, 75%. Fazendo então agora nossas componentes simétricas, já que o nosso sistema aqui é desequilibrado, a gente já viu isso, eu vou montar aquela equação que a gente viu lá na aula passada, que eu tenho aqui na fase A, a componente 0, a de sequência positiva e a de sequência negativa, tudo em relação à fase A. Então, eu vou multiplicar aqui por 1/3 vezes a nossa matriz, né? Vezes a tensão aqui, a corrente, no caso aqui a corrente, ele chamou de F, da fase A, fase B e fase C. Fazendo essa equação para nosso sinal fundamental, eu vou ter aqui então que a minha sequência 0, positivo e negativo, vai ser igual a quem? A sequência 0, 1/3 que multiplica 1,84 com um ângulo de 9,54, mais 1,85 com ângulo de menos 111, mais
1,86 com um ângulo de 129, certo? E aí depois eu vou fazer o quê? Na sequência positiva, eu repito tudo de novo, né? Só que agora eu tenho aqui o defasamento de 120 graus em função aqui do alfa e alfa ao quadrado, né? Mais 120 e menos 120 graus que tem que levar em consideração. Fazendo então esse equacionamento, eu vou achar aqui 0,02 de sequência 0 da fundamental com um ângulo de 148, 1,85 com um ângulo de menos 88,9 e 0,01 com um ângulo de 72,9. Então, se você olhar a amplitude da sequência 0 e sequência negativa, são bem baixos, né? Comparado aí com a sequência positiva, já que a nossa ordem harmônica 1, ela é uma sequência positiva. Fazendo o mesmo para a terceira ordem, pegando aí fase A, fase B e fase C, a terceira ordem é uma sequência 0, não é? Então, eu vou achar aqui um valor de 1,26, um valor de 0,0, um valor de 0,03. Então, olha aí como a nossa terceira ordem é uma ordem de sequência 0. Apareceu um pouquinho de terceira ordem de sequência negativa? Apareceu. A de sequência positiva, praticamente, se tiver casa, fica depois aí da terceira casa, então não foi levado em consideração. Certo? Então, vou deixar aí para vocês fazerem da quarta, da quinta, da sétima e da nona, para vocês praticarem aí as componentes simétricas. Aqui foi dado já o resultado, caso vocês queiram comparar aí com o resultado de vocês. Falando um pouquinho ainda sobre formulação de potências em sinais não senoidais, o que a gente pode trazer para vocês? Para calcular a potência, a gente tem que partir do sinal RMS. Eu já passei para vocês, mas como a referência que traz algumas terminologias, eu preciso mostrar então o completo, tá? Um sinal instantâneo, né, de tensão e de corrente, é dado aqui por um sinal aqui que é um V0, que seria o valor médio, né, caso exista, e quando eu tenho valor médio eu tenho um deslocamento da forma de onda, tanto para sinal de tensão quanto para a corrente. O VH é os valores RMS de tensão harmônica de ordem H, e o alfa aqui é o ângulo de fase da tensão. E aqui ele foi dado como beta, que é o ângulo de fase da corrente. Por que eu coloquei isso aqui? Porque lá na frente vai falar do alfa menos o beta, e aí eu precisava ter mostrado essa equação para vocês, mesmo sabendo que vocês já sabem a questão do cálculo do RMS. Então, separando das expressões de tensão e corrente os valores eficazes da ordem harmônica fundamental das não fundamentais, obtém o quê? Então, para tensão eu vou ter o quê? Que o VRMS ao quadrado, ele vai ser igual ao somatório das ordens partindo de 1 até a ordem n, né? Que são VH ao quadrado. Se separar isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão em relação à fundamental e eu vou ter a tensão em função das harmônicas, que a gente chamou aqui de V1, tá? E um VH maiúsculo, porque saiu aqui do meu VH minúsculo, seria todas as harmônicas, tá? O meu VH maiúsculo quer dizer que eu tenho todas as harmônicas ali. Então, minha tensão RMS, ela vem de uma fundamental e vem também das harmônicas. A mesma coisa se aplica para as correntes, tá? Separa aí em I em função da fundamental e o meu I em função das minhas ordens harmônicas. Com isso eu vou achar que então, minha potência aparente S, o meu S ao quadrado vai ser igual a minha tensão RMS vezes a minha corrente RMS ao quadrado. E se eu expandir esse VRMS e IRMS em função das minhas ordens harmônicas, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma potência aparente que vai ser em função do meu valor fundamental, tensão e corrente, da minha tensão fundamental em relação às correntes harmônicas, da minha tensão harmônica em função da minha corrente fundamental e das minhas tensões harmônicas em função das minhas correntes harmônicas. Olha quantos fatores que eu tenho aí influenciando o cálculo da minha potência. Então, o meu S ele pode ser dividido em um S da fundamental e um S de quem? De harmônica. Então, ele chamou aqui de potência aparente vai ser igual a uma potência aparente em função da fundamental e uma potência aparente não fundamental. O N vem ali de não fundamental. Quem que seria o meu N não fundamental? Seria o meu V fundamental vezes a minha ordem harmônica, minha tensão com harmônica vezes a minha corrente fundamental e a minha tensão com harmônica vezes a minha corrente com harmônica. Todas as variáveis que possuem harmônica entram ali como potência não fundamental, já que eu tirei o V1 vezes o meu I1. O que seria então minha potência fundamental?
V1 vezes I1 é quem? P1 mais Q1. Lembra que o S é igual a raiz quadrada de P1 mais Q1 ao quadrado? Então, eu tenho quem é P1? P1 vai ser igual ao meu V1 vezes I1 cosseno de Φ1. Potência ativa só da fundamental, não estou levando as ordens harmônicas. Quem é minha potência reativa? É meu Q1, que vai ser igual ao meu V1 vezes I1 seno de θ1. Quem que é o θ1? É o meu alfa lá do início menos o meu beta. Lembra que eu mostrei o alfa e o beta só por causa dessa equação aqui, ó, que eu mostrei o valor instantâneo lá. É o meu ângulo da minha tensão menos o ângulo da minha corrente em relação à minha ordem fundamental. Primeira ordem, 60 Hz. E a potência não fundamental? Eu vou considerar os três componentes. Quem são elas? Potência de distorção de corrente. Eu tenho uma potência em relação à distorção de corrente. Potência em relação à distorção de tensão, está aqui. E uma potência aparente harmônica, que é em relação à distorção tanto de tensão quanto de corrente. Pegando esse último termo aqui, então, o que eu posso falar sobre ele? Que a potência aparente harmônica, ela vai ser um VH vezes IH, né, com as harmônicas totais ao quadrado, que é igual a um pH ao quadrado mais um NH ao quadrado, que é a potência não ativa, tá? O N vem de potência não ativa. O P, então, é potência harmônica total ativa e o N é potência harmônica total não ativa. Estou falando de potência harmônica, estou tirando fora a fundamental, estou só trabalhando com harmônico, tá? Então, o meu SH, ele vai ser o VH vezes IH, que é igual a quem? Raiz quadrada do somatório das minhas tensões harmônicas ao quadrado, sem considerar a fundamental, vezes a minha corrente harmônica ao quadrado, sem considerar a fundamental. Somatório de tudo, né? Somatório de tensão vezes somatório de corrente, só as harmônicas, multiplico um pelo outro, tiro a raiz, eu tenho então aí a minha potência aparente harmônica. E minha potência harmônica total ativa, já que aqui é aparente, como é que fica a potência ativa? Ela vai ser o somatório, ó, das tensões Vn vezes N cosseno de θn. Quem é θn? É o ângulo da tensão harmônica menos o ângulo da corrente harmônica, sem considerar a fundamental. Então, eu vou ter uma potência ativa correspondente às minhas distorções harmônicas também. E a potência harmônica total não ativa? Já que eu tinha o P e tinha o N, quem é o N? O N vai ser o meu SH menos o meu PH, fica mais fácil de encontrar assim. Já que eu achei 2, né? Para mim achar o N, é só fazer o S menos o P. Portanto, a potência aparente não fundamental, o Sn vai ser igual a raiz de S menos S1. Então, se eu pegar a potência total e tirar só a fundamental, o que sobra aí é minha potência aparente não fundamental, porque eu tirei a fundamental, então, ali na equação. E como que fica o cálculo do fator de potência sobre sinais distorcidos? Então, eu vou ter aqui que o fator de deslocamento, que eu já mostrei para vocês, que o Prodigy ele não traz isso, né? Porque trabalha com fator de potência total ou verdadeiro. O fator de potência de deslocamento, segundo as referências, ele é só em função das 60 Hz. Ele é só em função da fundamental. Então, o fator de potência de deslocamento, ele é o P1 sobre S1, que ele é a mesma coisa do cosseno de θ1, só em relação a 60 Hz. Já o fator de potência total ou verdadeiro, ele é o P1 mais o pH sobre o S total. Então, ele é todo sinal. Independente de se é fundamental ou se é harmônico, ele é em relação a tudo. Então, o fator de potência que vocês encontrarem lá no laboratório de medidas, no código que vocês montaram, no ATP, né, na Models, ele é o fator de potência verdadeiro, já que vocês trabalham com sinal instantâneo. Fazendo então aí uma expansão dessa fórmula, quem é P1, quem é pH, então tá aí para vocês brincar, já que o fator de potência verdadeiro é P sobre S, quem que é o P1? V1 e 1 cosseno θ1 mais o somatório de todos os outros potências, dividido pela potência aparente da fundamental, né? Ou pela potência aparente total, né? Eu ia falar aqui que era a fundamental mais as outras. Mas aqui ele colocou já tudo, né? Todas as tensões harmônicas, multiplicando todas as correntes também, desde a fundamental até aí as minhas ordens harmônicas, que eu vou achar aí um fator de potência diferente do cosseno θ de Φ1. Certo?
Bom, eu sei que eu mostrei bastante equacionamento, bastante contas, isso vai depender da aplicação, depende da norma, às vezes vocês podem estar usando isso aí num trabalho, num TFC, precisa calcular essas potências, mas para vocês não ficar iludido que eu só tenho uma potência ativa, uma potência reativa, uma potência aparente, eu tenho um fator de potência, tudo bonitinho. As coisas não são tudo bonito igual vocês imaginam, não são perfeito, nada maravilha, quando eu tenho distorção harmônica no sinal. Então bagunça tudo, pessoal. Vocês estão vendo aí que o negócio fica muito mais complexo quando eu tenho distorção harmônica. Por isso da importância de estudar a disciplina de qualidade de energia, já que o nosso foco aqui é a questão dos medidores, tá? As medições. Para poder mostrar para vocês que nem tudo é maravilha, que as coisas não é bonita igual vocês imaginam, na próxima aula, que essa aula já ficou extensa, na próxima aula eu vou trazer para vocês um exercício sobre distorções harmônicas. O que eu tenho ali? Eu tenho a minha concessionária, representei ali pela Energisa, tá? Pensando aqui na concessionária local. Eu tenho um transformador de 1.500 kVA, com uma reatância ali de 5%. Eu tenho um barramento de baixa tensão de 600 volts, onde eu tenho uma carga acoplada de 1.200 kVA, com fator de potência 0,75 indutivo. Eu tenho uma carga na mesma barra injetando ali uma corrente de quinta ordem, de um valor de 30% em relação à corrente da minha carga de 1.200 kVA. É um exercício simbólico, mas que mostra aí um pouquinho da prática que vocês podem estar encontrando quando vocês saírem da universidade. O que eu quero fazer aqui? Eu quero corrigir o fator de potência daquela carga de 0,75 para 0,95. Então foi dado aí o meu esquema, foi dado aí a explicação do que é o circuito e como que eu tenho que proceder agora para dimensionar esse banco. E o que o exercício pede para a gente, para vocês terem noção do que a gente vai ver na próxima aula. Antes disso, só mostrando aquele desenho numa forma assim mais genérica, né? Eu tenho aqui a Energisa, eu tenho um transformador, eu vou ter ali uma carga, que poderia ser um motor, que seja, tá? Com fator de potência indutivo, então uma carga indutiva. Eu vou ter ali um banco de capacitor que eu quero instalar, então eu vou ter que dimensionar esse banco para corrigir o fator de potência. E eu tenho uma carga eletrônica injetando ali a quinta ordem harmônica. Só foi me dado essas informações. Com base nisso, ele pede as seguintes situações. A potência do banco de capacitor necessária para efetuar a correção do fator de potência, considerando que os capacitores sejam fornecidos com potências de 25 kVAr. Então, se eu for comprar, só existe módulos de 25. Ele quer saber qual que é a tensão True RMS, que é a tensão eficaz verdadeira, assim como a distorção harmônica total de tensão, DTT, no barramento de 600 volts, verificada após a conexão do banco de capacitor. Quer saber também a corrente True RMS eficaz verdadeira, assim como a distorção harmônica total de corrente no ramo do capacitor, tá? Qual é a corrente que está descendo ali para o capacitor? O fator de potência verdadeiro da carga após a conexão do banco de capacitores. E por último, nas condições indicadas, haverá risco de ocorrência de ressonância paralela entre o banco de capacitor e o transformador? Explique. Então isso aí a gente vai ver na próxima aula e eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho das distorções harmônicas. Eu não quis trazer no sentido de a gente aprofundar no assunto, o porquê desse equacionamento, o porquê das contas, mas eu quis mostrar para vocês que existe então equações mais complexas que vão depender aí da condição do sinal medido e nem todo o equipamento ele é apropriado para medir aquela forma de onda. Depende então do princípio construtivo daquele equipamento, para qual sinal ele foi feito, para quais condições ele foi desenvolvido para fazer a medição, certo? Então desconfie sempre aí das suas medições, desconfie do seu equipamento, olhe certinho o manual do equipamento, olhe se você está medindo, se o valor que ele está dando ali para você é verdadeiro ou não, tá? Seria o True RMS, né, como a gente diz ali, o verdadeiro, ou se não é. O que eu não posso fazer é trazer para vocês todo o dado real, maravilha, bonitinho, 60 Hz, e quando você sai da universidade lá fora, você encontra outra situação. Então é melhor você entender aqui dentro o que você vai passar lá fora, e a gente discutir isso aqui, discutir lá na disciplina de qualidade de energia também, tá? Para quando você chegar lá fora no mercado de trabalho, você já está por dentro do assunto, você já sai à frente aí de muitos eletricistas, muitos engenheiros que aprendeu tudo no tradicional 60 Hz, tudo quando tudo era senoidal,
e aplica toda aquela metodologia para a senoidal que não serve mais para quando o sinal ele é não senoidal. Tá ok? Deixei aí algumas referências que são basicamente as normas, então fique à vontade para estar consultando aí, verificando, entrando mais a fundo, já que eu fui bem superficial em relação a esse assunto. Certo? Então espero que vocês tenham gostado da aula, a gente se vê então na próxima aula para fazer o exercício.